signo de Escorpião na astrologia. Escorpião. O setor de Escórpio está posicionado entre 210 e 240 graus eclípticos. Como as imagens do zodíaco saíram de atividades coletivas ou de organização social, esta imagem foi colocada para representar a morte lenta e dolorosa, como quando se é picado por vários escorpiões da natureza no mês central do outono no hemisfério norte. Em suas características, compõe-se de princípios frios e úmidos, os últimos resquícios das últimas duas estações do ano. Assim, o elemento água é uma característica. Os dois astros mais próximos em termos de efeito observado são Marte e o recentemente descoberto no século XX Plutão. Assim, observar em conjunto estes três sinais em um mapa é importante para verificar se estes componentes estão ostensivos e estas naturezas estão evidentes. Escorpião simboliza o conflito entre a psique humana e instinto, morte e desejo. Em Freud seria um grande embate entre o ego gestor, eu, e o id instintos. É um signo que rege as profundezas mais escuras e desconhecidas de nossa natureza e por isso ameaçadoras, mas também as alturas mais elevadas. Se conseguimos integrar as sombras, as memórias ancestrais presentes em nossos instintos. As observações sobre este componente mostram características típicas de preocupações do ser com o desenvolvimento emocional que vai além daquelas mais fáceis de serem observadas, como laços de família e proteção, como vemos em Câncer, por exemplo. O envolvimento emocional de Escorpião é baseado na tentativa de controle e compreensão das emoções humanas e no papel que desempenham no processo misterioso dos ciclos da vida e da morte. As imagens astrológicas de Escorpião são o Escorpião e, em alguns zodíacos, um homem atormentado e em sofrimento, em luta contra a morte e seus temores, que representam a potência e o alcance da capacidade de poder, observação, regeneração e controle. O homem em conflito representa a capacidade de regeneração, superação e um progresso feito através de imensas adversidades para se alcançar grandes feitos, caso consiga dominar suas sombras e temores. O Escorpião, no entanto, representa o lado que ainda não compreendeu o poder da psique de perceber-se percebendo, de se autorregular, ressignificar, retardar os impulsos instintivos para averiguar melhor ações e instintos mais básicos, satisfazendo de forma intensa as paixões mais urgentes independentemente das consequências. Existe, portanto, um embate de forças, memórias e características muito distintas na psique que forçam muitas vezes as pessoas a viverem nos limiares de suas estruturas, criando um certo desconforto. Há grande profundidade, intensidade e paixão envolvidas quando este componente está presente de forma ostensiva, envolta a temas como transformação, regeneração, sexo e morte, sendo um signo frequentemente associado pedagogicamente pela fênix, um pássaro mitológico que surge de suas próprias cinzas. Este signo mostra a presença de vozes internas extremadas e em conflito com defender-se ou amar, entregar-se afetivamente ou lutar. Um conflito entre o cérebro reptiliano, o sistema nervoso central autômato herdados da fase dos répteis, defesa de território, não falhar, não errar, não se expor, etc., e o cérebro paleomamífero, desenvolvido na fase dos mamíferos, onde proteção significa contato físico, confiar, proteger e desejar proteção. Em Escorpião, ele também quer travar contato com os outros, pela natureza defensiva do componente, mas de maneira bem mais íntima. Ele precisa descobrir o que está escondido no outro, precisa vivenciar as transformações que a relação com outras pessoas traz, precisa saciar seus desejos mais profundos, busca entender e controlar as emoções humanas e descobrir que papel desempenham no misterioso ciclo da vida. Com natureza engenhosa, curiosa e investigativa, o signo de Escorpião tem verdadeiro fascínio pela forma como as engrenagens do universo funcionam. Descobrir os mistérios mais profundos do si mesmo e do universo fazem parte de sua estrutura. A relação com outras pessoas ampliará os conceitos do ser em Escorpião, ou então o levará a ter dificuldades para se relacionar com o entorno e com as pessoas. Em alguns casos, precisa ter controle e pode desafiar tudo em prol de sua sobrevivência até as últimas consequências. Afinal, é uma luta pela vida, pela existência e, portanto, mobilizam os mecanismos mais antigos e primários para tal. Pode desafiar até a própria morte, real ou imaginária, persecutória, em alguns casos podendo levar a ferro e fogo determinadas posições, às vezes de forma bastante rígida. Não ter medo da morte, ou mesmo ser fascinado pelo poder que ela possui, ou ainda ir até as últimas consequências faz com que Escorpião transcenda, se intensifique e resgate o significado primordial da morte, que é a transformação.
Em muitos casos, se enfrentar cara a cara a morte e torná-la íntima, é uma forma de se entender com ela para que a chamada pulsão de morte freudiana se torne suportável. Sobreviver e possuir são os nortes do signo de Escorpião, o que se dá através de uma força por vezes irracional, cega, quase animal. A impulsividade de Marte encontra em Escorpião sua forma mais intensa, obstinada e de uma introversão potente e intensa. É também uma força capaz de superar adversidades imensas, possuindo um alto poder de regeneração. Quando os conflitos internos de pessoas com ênfase em Escorpião são melhor compreendidos e bem elaborados, o sujeito alivia-se de suas tensões internas mais intensas e passa a aceitar, dentro do possível, suas contradições, intensidades e vozes que emergem de seu lado mais inconsciente. Aceitando seu destino inevitável, pessoas com ênfase em Escorpião alcançam um modo de sobrevivência administrável e relaxam seus persecutórios de controle internos e externos, atingindo um outro nível de sua consciência, aceitando a vida sem reservas, aceitando o afeto, as oportunidades, prazeres e desprazeres possíveis dentro dos limites de possibilidade existencial. Assim passa a se entender melhor com o mundo natural. É uma característica que está envolvida nos processos mais completos da mudança e da transformação, entendendo com clareza o ciclo da destruição e da reconstrução, da vida e da morte. Eu desejo, eu sondo são termos comuns utilizados por pessoas com este componente evidenciado. Não raros são magnéticos, independentes, intensos e corajosos, em especial em situações de encurralamento e intimidação, por estarem envolvidas com a sobrevivência. Em pré-processo de elaboração e trabalho interno, geralmente é obstinado, destruidor, arrogante, manipulador e precisa em alguns casos exercer emocionalmente um papel intimidador para controlar os riscos envolvidos. O perseverante pode se tornar destruidor, o profundo se torna obsessivo e o poderoso se transforma em um controlador emocional. Equilibrar essas energias significa alcançar a verdade, serenidade, equilíbrio emocional, autocontrole, confiança e clareza de propósito. Um texto que pode ajudar a trazer algumas reflexões sobre este componente é: a ti, Escorpião, darei uma tarefa muito difícil. Terás a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não te darei a permissão de falar sobre o que aprenderes. Muitas vezes te sentirás ferido por aquilo que vês, e em tua dor te voltarás contra mim, esquecendo que não sou eu, mas a perversão de minha ideia o que te faz sofrer. Verás tanto do homem enquanto animal, que muitas vezes lutarás contra os instintos em ti mesmo. Perderás o caminho, mas quando finalmente voltares, terei para ti o dom supremo das finalidades e propósitos. E Escorpião retornou ao seu lugar.